É óbvio que nesse vídeo vai ter spoiler do mangá, mas se você já leu, não se preocupe, e se você gosta de spoiler, chega junto porque essa é quente. A Mikasa engravidou, e talvez mais de uma vez. Você sabia que a Mikasa engravidou? E que o pai da criança não é o Eren? Quem engravidou a Mikasa? Essas fontes são oficiais, não é fanfic, é de autoria do Isayama, o autor da obra. Calma, meus amigos, eu sei que tem muita gente que vai comentar, falar que isso é clickbait, que isso não aconteceu, mas isso aconteceu, é canon, está na história oficial de Attack on Titan. Isso realmente aconteceu e eu vou mostrar pra vocês no mangá real. Porque geralmente quando a gente deixa imagens passando aqui, pode ser desenho, pode ser fanart, tem muita gente que não acredita, então eu vou mostrar no mangá de verdade pra vocês como que a Mikasa engravidou, quem são seus filhos e talvez até quem é o pai dos filhos da Mikasa. Salve fanáticos em Attack on Titan e inscritos desse canal. Como vocês já sabem, esse é o canal que traz os temas mais importantes, mais relevantes e também os mais polêmicos de Attack on Titan em todo o Brasil. Então se você gosta do assunto, se inscreva no canal. Aqui nós também falamos de outros animes, então se liga aí. Um fato é que muita gente leu o mangá pelas scans, pelos meios não oficiais. E ali às vezes tem uma tradução diferente, alguma coisa errada, e esse aqui eu fui conferir a fundo. Esse aqui realmente é real. Não tem brincadeira envolvida nisso, não tem pegadinha, não tem clickbait. Realmente aconteceu. E antes que você me pergunte quando, como e onde, está nas páginas finais apenas do mangá oficial. Algumas boas scans adicionaram, mas nem todas colocaram esse detalhe. É muito importante que você leia as páginas finais de Attack on Titan caso você queira entender a história na sua totalidade. Ali existem muitas coisas que podem ser teorizadas. E aqui no canal tem vídeo explicando detalhe por detalhe sobre as páginas finais. As páginas finais foram adicionadas depois do capítulo 139. Ou seja, aquele meme que aconteceu do Eren Pombo, da ave indo bicar o cachecol da Mikasa, foi colocada como a página final do mangá 139. Mas aquele não é o final da história. Existem algumas páginas a mais mostrando um futuro muito distante no mundo de Attack on Titan. E elas podem ser interpretadas de diversas formas. Nesse mangá que chega pra gente aqui no Brasil, o número 34, que tá aqui, simboliza o capítulo 139 das scans. Só que esse mangá ele é um pouco mais grosso do que os mangás normais. Exatamente por conta das páginas finais. Vamos relembrar basicamente o que aconteceu. O Eren ativou o estrondo. Ele, depois de receber o tiro da Gabi, encostou a sua cabeça nas mãos do Zeke e assim, usando o sangue real, conseguiu ir para as coordenadas. Lá, ele alterou as memórias do seu pai, Grisha, e fez com que ele mesmo no passado recebesse o Titã Fundador, garantindo assim o seu próprio poder no futuro. Depois que o Eren já tinha feito todas essas proezas, ele conseguiu convencer Ymir a servi-lo, a ajudá-lo. Ele queria poder para destruir o mundo e ela aceitou. Depois que ela aceitou, o Eren invocou titãs do passado para lutar contra a aliança. E depois dessa grande batalha, o Armin pulou em cima do titã do Eren, o titã esquelético, e se transformou em titã colossal. A explosão do colossal desestabilizou o titã do Eren e eles acreditavam que tinham até derrotado ele. Foi aí que o Eren se levantou como o titã colossal de ataque. Um titã colossal com uma aparência do titã de ataque e capaz de usar o endurecimento. Ele se move muito mais rápido e enfrentou o Armin. Nesse mesmo momento, o Parasita transformou a Gabi, o pai da Annie, a mãe do Reiner e outros personagens sobreviventes em titãs puros. O Parasita também estava na sua forma titânica e estava lutando contra a aliança. Sendo assim, essa galera teve que lutar contra os Parasitas e os titãs puros recém-criados, sabendo que aqueles eram seus familiares. Ou seja, toda a motivação dessa galera de continuar lutando já tinha acabado, pois as pessoas que eles queriam salvar já tinham se transformado em titãs puros e não tinha volta. Eles já tinham perdido praticamente tudo, mas eles ainda estavam de pé e ainda estavam lutando na esperança de salvar pelo menos alguém de toda essa destruição. Eles têm que lutar sabendo que suas famílias não vão mais voltar. Nesse momento, Levi e Mikasa estão voando em cima do Falco.
O Titã Pássaro está carregando os 2 últimos Ackerman sobreviventes do mundo. E nesse momento, de dentro do Titã Colossal de Ataque, o Eren envia uma memória para Mikasa, onde eles se tornaram um casal. Nessa falsa memória, o Eren e a Mikasa vivem felizes em uma cabana. Eles não têm que se preocupar com os problemas do mundo, e eles apenas estão ali curtindo um ao outro como se nada tivesse acontecendo. É aí que a Mikasa volta dessa visão e decide finalmente acabar com o Eren. Ela finalmente coloca o cachecol de volta e vai na direção do Titã Colossal de Ataque do Eren. O Levi usa a sua última lança-trovão para abrir um buraco no dente do Titã Colossal de Ataque e assim uma passagem para Mikasa. Atravessando essa fenda, a Mikasa entra dentro da boca do Titã e vê a cabeça do Eren pendurada ali. Ele só está vivo porque tem uma carne de Titã conectando a cabeça dele ao corpo do Titã. E isso é a única coisa que mantém o Eren vivo. E assim, a Mikasa corta essa ligação, deixando finalmente o Eren morrer em paz. Após isso tudo, o poder dos Titãs deixa de existir. Gabi, Falco e os outros voltam a ser pessoas normais sem os poderes de Titã. E a Mikasa leva a cabeça do Eren para Parades e enterra na frente da árvore em que ele costumava dormir enquanto era uma criança. Anos se passaram. Armin e Annie ficaram juntos. Historia e o seu colega de infância também ficaram juntos e tiveram uma filha. Mais ou menos 3 anos se passaram depois da derrota do Eren, e foi aí que a Mikasa entrou em um relacionamento. Ainda não se sabe ao certo com quem, pois seu marido foi visto apenas de costas. Seu cabelo, seu estilo e até a sua altura são idênticas a um personagem que nós já conhecemos bem. Lembra-se quando o Jean alucinou que tinha um filho da Mikasa? Essa era a ideia do futuro perfeito para ele, e o seu objetivo de vida sempre foi a Mikasa desde que ele a viu pela primeira vez. Tudo indica que seja ele, e não um personagem desconhecido. Apesar de ter sido escolhido como segunda opção e ter se tornado o marido da Mikasa unicamente porque o Eren morreu, o Jean parece feliz. E eles têm filhos nesse relacionamento e casamento improvável. Mikasa e Jean tiveram filhos e netos, que são vistos nas páginas finais. Como você pode ver aqui, o Eren derrotado, a Mikasa levando a cabeça dele, o pessoal voltou a ser normal, deixaram os poderes de Titã, tem todo o sofrimento, e aí a gente pula aqui para as páginas finais. Eu vou mostrar no mangá, porque quando eu mostro imagens passando, muita gente não acredita e fala que é fanfic. Aqui está a Organização Jäger, que se tornou a guarda de Parades. E como é que a gente sabe que passou 3 anos? Porque a filha da Historia está comemorando 3 anos. E ela estava nascendo durante o estrondo. O parto da Historia aconteceu durante o estrondo. Se ela está comemorando 3 anos, é porque se passaram 3 anos. Não tem erro isso aqui. Muita gente já me perguntou como é que eu sei que passou 3 anos. E isso é interpretação. Depois do pombo na árvore, depois que o pássaro vai lá, esse pássaro na verdade não é um pombo, é um pássaro da raça Jäger. Essa raça existe mesmo, tá? Aqui começam as páginas finais. Aqui tá a Mikasa. Tá vendo esse lenço, esse cachecol, essa coisa que ela tá usando? Esse é o marido dela e esse é o bebê da Mikasa, visitando o túmulo do Eren. Aqui embaixo tá a Mikasa com a mesma roupa, um pouco mais idosa e o que parece ser uma família. O marido dela, ela já tá com a bengala, e aqui tem a família. E logo, muitos anos se passaram. Aqui a gente pode ver a Mikasa com o cachecol em um caixão, ou seja, que ela encerrou sua vida, parece que ela já tá idosa, já se passaram muitos anos, e Parades se tornou outra coisa, a árvore do Eren cresceu, e se você quiser ver as informações completas sobre essas páginas finais, eu vou te deixar com um vídeo que eu fiz só explicando sobre isso. Mas realmente a Mikasa continuou com a vida dela e engravidou. Muita gente não gostou disso, mas para ser sincero, ela não poderia guardar luto do Eren para sempre. Por mais que ela fosse ficcionada e gostasse dele, até que coitada da Mikasa, né? Ela vai ficar na seca pro resto da vida porque o Eren morreu. Isso não faz muito sentido. Se não tem como trazer o Eren de volta, infelizmente, Attack on Titan trata muito disso. Coisas sem volta, acontecimentos tristes, chocantes, que a gente precisa superar e a nossa vida também é assim. Uma coisa que a gente precisa superar é o seu like e sua inscrição nesse vídeo. Eu preciso entender por que você não fez isso até agora. Eu te deixo com o vídeo explicando as páginas finais na sequência e não deixe de conhecer meu canal de resumos de séries e filmes que está passando logo aqui.
Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!